Olá, queridos, é com muita alegria que hoje eu quero dar a você as boas-vindas nessa nossa terceira e última semana deste propósito. 21 dias de jejum e oração, nós já concluímos 2/3 deste propósito e nos resta agora esse último pedaço que eu creio que será poderoso para as nossas vidas. Nessa última semana, vamos meditar sobre compartilhar Cristo. Começamos esse jejum para entender melhor o que é ter mentalidade de discípulo. E descobrimos que mentalidade de discípulo começa com descobrir quem ele é. Então falamos sobre conhecê-lo. Na segunda semana falamos sobre viver a vida de Cristo. Porque acreditamos que após conhecer quem Cristo é, temos que aplicar da vida de Cristo nas nossas vidas. E falamos sobre isso na semana passada. Hoje vamos começar essa nova caminhada falando sobre compartilhar Cristo. Porque eu creio que no processo natural do desenvolvimento de um discípulo de Cristo, aquele que o conhece de verdade não consegue deixar de compartilhá-lo. Porque quando nós conhecemos quem Cristo é e vivemos a vida de Cristo, é natural, faz parte do processo natural de amadurecimento do discípulo de Cristo, que o discípulo de Cristo tem o desejo de compartilhar a respeito de quem Cristo é para aqueles que estão à nossa volta. Eu sei que parece ser algo que já não encaixa tanto mais no nosso molde diário aí do evangelho pós-moderno, da vida da igreja pós-moderna, porém o evangelismo é algo importantíssimo, é imprescindível, é necessário na vida de um discípulo de Cristo. Compartilhar Cristo tem tudo a ver com a paixão que adquirimos nos nossos corações pelo que Jesus fez por nós. E passar adiante o impacto da transformação que recebemos. Jesus começou o seu ministério com 12 homens e desses 12, um fracassou no caminho, mas o intuito de Jesus foi produzir ao longo de 3 anos e meio discípulos que pudessem levar adiante o impacto que receberam da parte dele. E foi exatamente o que aconteceu. A igreja do primeiro século foi uma igreja profundamente impactada por homens que compreenderam a visão do reino de Deus. A igreja do primeiro século foi uma igreja profundamente tocada, pessoas transformadas. Por quê? Porque alguns poucos estiveram com Cristo, conheceram Ele, viveram a sua vida e, portanto, após viver a vida de Cristo e conhecê-lo, eles tomaram a decisão de não reterem para si aquilo que haviam recebido, mas sim de compartilhar. O Evangelho é uma mensagem que não é voltada para o eu, voltada para nós mesmos. O Evangelho é uma mensagem que, quando compreendida corretamente, nós passamos a nos posicionar de tal forma que o Evangelho possa transbordar de nós e alcançar a vida de novas pessoas. Quando Jesus disse aos seus discípulos, ele disse, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, Jesus estava falando, usando uma figura de linguagem, como exemplo, as medidas de grãos. E ele diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, recalcada é quando você bate um recipiente com grãos para que ele possa se acomodar dentro daquele recipiente e fazer então mais espaço para que caiba mais. Então, recalcada é solar aqueles grãos para que possa caber mais. Sacudida é quando você dá aquela mexidinha para que os espaços entre um grão e outro possam diminuir. Então, ele vai se acomodando para caber mais grãos ainda. Aí ele diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O transbordar aqui é o ponto que eu quero frisar para você. Porque o transbordar não tem a ver mais com o recipiente. O transbordar vai além daquilo que aquele recipiente consegue reter.
Então o transbordar tem a ver com o que está em volta do recipiente. Nós somos os vasos de barro que Deus decide usar. E Deus quer nos encher da sua presença, da sua glória, da sua força, do seu poder, da sua unção. Ele quer nos encher da sua sabedoria. Ele quer nos encher de recursos financeiros. Ele quer nos encher, ele quer encher as nossas vidas. Porém, não apenas nos encher a ponto de estarmos cheios. Ele quer nos encher a ponto de transbordar. Por quê? Porque quando transbordamos, quem mais se beneficia de uma vida que transborda são aqueles que estão em volta. O objetivo do Evangelho é nos levar a um lugar de transbordar, para que aqueles que estão à nossa volta possam também ser impactados com o impacto que nos impactou. Queridos, compartilhar Cristo é o resultado mais excelente de uma vida rendida aos pés da cruz. Toda vez que nós individualizamos a mensagem do Evangelho e tornamos ela uma mensagem que existe apenas para alimentar a mim e fortalecer a mim, apenas para servir a mim mesmo, eu nego, eu cancelo a eficácia do Evangelho para alcançar outros. Afinal de contas, o convite de Jesus para os seus discípulos em Mateus capítulo 4, quando ele chamou André e Pedro, João e Tiago, ele disse: "Vem após mim e eu vos farei pescadores de homens". O intuito é atrair aqueles que estão no mundo aqui representado pelo mar, aqueles que estão no mundo do pecado e da perdição, e atraí-los para um lugar de segurança, para um lugar de perdão e de favor e de graça na parte do Senhor. Ele é esse porto seguro, ele é esse esconderijo que nos protege, nos restaura e traz então justificação e reconciliação com o Pai. Transbordar, compartilhar. O Evangelho é uma mensagem de compartilhamento. O Evangelho é uma mensagem de transbordar. O Evangelho é uma mensagem relacional. E se entendermos isso, vamos cumprir com o propósito com que Ele nos chamou para cumprir. O texto principal de hoje, que o foco de hoje é cooperadores com Cristo, está em 2 Timóteo, capítulo de número 6. Eu quero ler com você esse texto brevemente, porque o apóstolo Paulo usa essa expressão que eu creio que ministra poderosamente nos nossos corações. Ele diz o seguinte: "E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebeis em vão a graça de Deus." O apóstolo Paulo está falando sobre os irmãos em Corinto não darem motivo de escândalo para que o ministério não seja censurado. Ele está falando basicamente que nós não devemos usar a graça de Deus em vão, usar a graça de Deus apenas para aliviar a nossa consciência e voltar a viver uma vida pecaminosa. Ele está dizendo, não podemos fazer isso, porque nós somos cooperadores com Ele. Essa palavra cooperador ou trabalhador conjunto é uma palavra poderosa que denota, ela mostra para nós que existe um papel que precisamos cumprir. Ou seja, o Evangelho não é uma mensagem que veio para me resgatar, para que eu venha apenas desfrutar das maravilhas do Evangelho, desfrutar de uma comunhão maravilhosa, desfrutar de um ambiente de culto renovador e inspirador, mas e que as minhas responsabilidades acabam por aí. Nós temos sim um papel a cumprir no desenvolvimento do reino de Deus. Nós temos sim um papel a cumprir para que o Evangelho possa avançar mais e mais, alcançando novas almas para o reino de Deus. Removendo pessoas das garras do inferno e de Satanás, Deus chamou você e eu para sermos cooperadores no desenvolvimento deste lindo projeto de salvação. Você é um trabalhador, você é um cooperador. Querido, a palavra é exatamente essa, é labor, é trabalho, é responsabilidade.
Nós não podemos enxergar o Evangelho, a caminhada como discípulo de Cristo, como se fossem férias espirituais, como se fosse um tempo apenas de relaxar e de ser restaurado. Sim, Deus quer restaurar as nossas vidas. E existe um período de cura, um período de transformação que precisamos passar, porém, o discípulo verdadeiro está sempre buscando formas de compartilhar das maravilhas que tem recebido da parte do Senhor. Esse é o foco dessa semana. É entender que eu não fui chamado por Deus apenas para receber, eu fui chamado por Deus para também transmitir a outros aquilo que tenho recebido. E essa compreensão de que temos um papel a cumprir, ela é essencial para que eu desenvolva em mim uma mentalidade de discípulo sadia e frutífera. Em várias ocasiões, Jesus dá a entender a expectativa que ele tinha de que os seus discípulos frutificassem. Ele fala quando ele está dizendo que ele é a videira verdadeira, ele fala que o Pai é glorificado nisso, em que os seus filhos, os ramos dessa videira, possam produzir muito fruto. Falamos sobre isso na primeira semana, sobre graduar em frutificação. Esse é o objetivo, é compartilhar do que Cristo tem nos dado. Em outra ocasião, Jesus chega próximo de uma figueira que estava com várias folhas, indicando que havia frutificado, e quando ele verifica a figueira, ela não havia frutificado. E aí Jesus toma uma decisão drástica, ele amaldiçoa aquela figueira, ela seca e morre, e os discípulos ficam até um pouco assustados com aquilo, mas Jesus estava mostrando para eles a seriedade que é uma árvore plantada em solo fértil, recebendo nutrientes espirituais da melhor qualidade, mas que não produz fruto, que não alimenta a ninguém, que não comunica a verdade de Cristo, que transforma, renova e restaura a vida de outros. O discípulo de Cristo deve sempre buscar formas de compartilhar sobre quem Cristo é. Isso não significa que todos nós devemos pregar com o microfone nas mãos e subir no altar e fazer e acontecer. Não, porque os dons são variados. E na leitura de hoje e de amanhã, você vai perceber que o corpo de Cristo tem dons variados. Porém, nós temos que alcançar do Senhor as estratégias que estão no nosso alcance, para que a oportunidade de compartilhar Cristo não nos passe desapercebida. Eu espero que isso inspire você a entender que você também tem um papel a cumprir. Ou por mais que Satanás, o inimigo, tente convencer você que você não tenha dons ou talentos, ou que você é tímido demais, ou que você não tem as qualificações necessárias, eu quero dizer para você, Deus te chamou com um propósito. Deus te chamou com um propósito, Deus te libertou com um propósito, Deus te curou com um propósito, Deus posicionou você com um propósito. Seja você também, assuma essa identidade de cooperador com Cristo, para que então possamos comunicar das maravilhas que temos recebido da parte dele. Então fazer com que a graça de Deus não nos tenha sido dispensada em vão. Eu espero que essa palavra inspire você e te coloque num lugar de entusiasmo, de vigor, de paixão, para descobrir as muitas formas que o Espírito Santo de Deus pode usar você para compartilhar do amor e das maravilhas de quem Cristo é. Renove a sua força, o seu vigor, porque essa última semana Deus vai falar poderosamente com você. Deus te abençoe, eu te vejo amanhã.